A palavra de Deus se encontra lá em Mateus 8, 23. Vou dar 15 segundos aí para você procurar. É muito difícil, né, encontrar o livro de Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? A palavra de Deus vai dizer assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar pela palavra nesse momento. Senhor, muito obrigado por mais uma vez, Senhor, ter a oportunidade de estar ouvindo a Tua palavra, meu Deus. Eu te peço, Senhor, que esse momento não seja em vão, Deus, que nós venhamos verdadeiramente prestar atenção. Senhor, que todo mal que venha querer roubar essa palavra do nosso coração, nessa hora eu repreendo com a autoridade que o Senhor Jesus colocou sobre a minha vida. Eu te peço, Senhor, que essa palavra venha entrar em cada coração e venha transformar as nossas vidas, Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Irmãos, quem aqui já passou por uma tempestade, daquelas que a gente achou assim: meu Deus, eu tenho que pedir perdão agora, porque senão eu acho que eu vou morrer aqui. Se eu morrer aqui, eu tenho que ir para o céu. Sabe, irmãos, aquela tempestade que vem, aquela chuva forte, aquele vento que nos faz ficar com medo, que nos faz temer, que nos faz paralisar, que nos faz achar que a gente vai morrer, como os discípulos. No começo do ano, logo depois que eu cheguei aqui, teve uma chuva muito forte aqui em Salvador. E aí, minha avó estava aqui, na época ela veio fazer uma cirurgia no olho. E aí teve uma chuva muito forte e eu lembro que voou o telhado, foi... Todo mundo entrou em desespero lá dentro de casa, todo mundo começou a correr e corre para fora de casa, porque ficar dentro de casa é perigoso, pode cair alguma telha. E minha avó, ela ficou muito desesperada. Eu, claro, não fiquei, né? Eu não posso ficar desesperado. Mas aí todo mundo ficou desesperado lá em casa. E eu lembro que todos nós ficamos paralisados, né? O medo da tempestade, o medo do vento, da chuva forte nos paralisa. A primeira coisa que eu quero dizer para você que está me ouvindo é que a chuva, a tempestade, ela nunca vem para nos trazer paz, calmaria. Na verdade, o propósito da chuva, dessa tempestade, é justamente nos fazer tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria, como esses discípulos. A chuva, ela sempre vem para nos trazer o tormento inicialmente, mas na verdade tem um propósito de Deus maior nessa tempestade, que a gente não entende no momento. Então, a gente acabou de ler aqui nesse texto de Mateus 8, 23, que os discípulos estavam com Jesus no meio do mar. E aí, veio aquela chuva forte, chuva que fez eles tirar a paz e chegar ao ponto de ir até Jesus e chamar Jesus para dizer que, para salvar eles, porque eles iam perecer. E o que eu acho engraçado, o que chama minha atenção, irmãos, é que alguns dos discípulos tinham experiência com o mar. Alguns dos discípulos eram pescadores, eles sabiam aonde que eles estavam, o que eles estavam fazendo. Só que eu imagino que essa chuva era tão forte, era uma chuva que trazia um medo tão grande a ponto daqueles homens que tinham uma experiência enorme com o mar, que eram pescadores, ficarem desesperados e chegar e acordar Jesus: nos acorda, Senhor, ou nos salva, Senhor, acorda, estamos perecendo. E aí, irmãos, existem chuvas, existem tempestades como essa aqui nas nossas vidas, que não adianta. Tem gente que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas chega um momento na vida dessa pessoa que passa uma tempestade tão forte, que a experiência dela parece que vai por água abaixo, parece que não sobra nada, parece que ele volta a ser um neném na fé, assim querem dizer. Volta a ser um bebê na fé, porque o medo bate e esse medo nos faz paralisar, esse medo nos faz duvidar, nos faz temer. E
você que está me ouvindo nesse momento pode estar passando por essa chuva. Eu não conheço a sua vida, eu não sei quais são os seus pensamentos, eu não sei o que aconteceu com você nesses últimos meses, que nós ficamos sem vir à igreja. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual, eu não sei sobre a sua vida financeira, eu não sei. Mas você pode estar passando por uma tempestade muito grande, uma tempestade que deixou toda a sua experiência parecer pequena e te fez paralisar de medo e te entristecer. Você pode estar assim nesse momento. E essa palavra de Deus de hoje é para te dar uma resposta para você que está me ouvindo. Deus não se esqueceu de você. Deus, Ele está ouvindo as suas orações. Deus está vindo de encontro às suas orações. Você pode estar perguntando: Jesus, o Senhor se esqueceu de mim nesse momento. Talvez você veio aqui, você entrou nessa live querendo ouvir algo de Deus. Você entrou nessa live ansioso para que Deus falasse com você. E Deus, Ele vai falar com você. Deus já está falando com você. Então, primeira resposta, por que você está passando por essa tempestade? A primeira é: porque Deus quer elevar a sua fé. Deus quer que você cresça na sua fé. Deus, não é do desejo de Deus que você continue do mesmo jeito. Nós, seres humanos, nós temos o costume de se acomodar. Nós temos o costume de passar por situações e aí a gente chegar num ponto onde está bom e a gente para e fala: tá bom aqui, tá bom. E às vezes Deus, Ele bota essas tempestades nas nossas vidas para que a gente saia da zona de conforto. Eu quero dizer que os discípulos, nesse dia aqui, eles não saíram dessa tempestade do mesmo jeito que eles entraram, porque Jesus, ele ensinou uma lição para esses discípulos. Parem de ser tímidos, usem a sua fé. Então, por que nós devemos ter uma fé maior? Porque nós vivemos pela fé. A palavra de Deus diz isso. Você aceitou Jesus, você aceitou fazer parte da obra de Deus, você creu em Jesus, você acreditou que Jesus morreu naquela cruz por você, você acreditou que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, foi tudo pela fé. Então você não pode perder essa fé. Se foi a fé que te trouxe até aqui, como é que agora você vai deixar de andar pela fé? Então Deus, Ele quer elevar essa fé e não fazer com que você perca essa fé. Não é para você perder a fé nesse momento, é para a sua fé aumentar nesse momento. Essa tempestade é para que você cresça na fé, não para que você queira retroceder. Não retroceda, irmão, não retroceda, continue caminhando e deixando a sua fé crescer. Amém? Então, por que também nós devemos ter uma fé cada vez maior? Porque é impossível agradar a Deus sem fé. A palavra de Deus diz isso. Nós precisamos ter fé, nós precisamos crer, nós precisamos chegar próximos a Ele, acreditando que Ele nos abençoa, tendo fé que Ele está conosco em qualquer situação. Irmão, eu quero te dizer que não existe mais nada precioso que você tenha no mundo espiritual do que a sua fé. A sua fé é o que está te mantendo firme até aqui, é o que está te fazendo perseverar. Dá um glória aí da sua casa, que eu vou ouvir daqui, como diz o pastor. Aleluia. Glória a Deus. Então é impossível agradar a Deus sem ter essa fé. É impossível. Então, entenda isso, irmãos. Nós precisamos entender isso, que a tempestade nunca é para nos matar. Nós somos uma geração muito acostumada, nós não aguentamos pressão. Sempre que vem a pressão para cima de nós, a gente já acha que Deus nos abandonou. Nós somos mimados muitas das vezes. Qualquer pressãozinha que a gente leva, a gente já quer desistir, já quer largar, já quer parar, já acha que acabou tudo e agora vou chutar o pau da barraca, como dizia meu pastor Léo, e pronto, acabou. Mas não é para você desistir, é para você continuar. Essa tempestade é para a sua fé aumentar, porque Deus, Ele se agrada de fé. Se eu chegar para qualquer um de vocês que está me ouvindo e perguntar assim: você quer agradar a Deus? Todo mundo vai falar assim: eu quero. Eu tenho um desejo de agradar a Deus. E está aqui a resposta: você pode agradar a Deus com sua fé. E agradar a Deus muito mais ainda no meio das tribulações, e mantendo a fé e fazendo com que ela cresça no seu coração. Então viva pela fé.
Viva pela fé. O alvo da fé é a salvação das nossas almas. Então, também por que nós precisamos ter essa fé cada vez maior? Porque o final dessa fé é ser salvo, irmãos. Se você perder a sua fé nesse meio, tem muita gente que se desviou nesse tempinho de quarentena. Foram 3 meses, mas muita gente perdeu a fé assim. E se você perder a sua fé, acabou sua salvação, porque você foi salvo, porque você acreditou em Jesus. Você recebeu um selo, porque você creu em Jesus. No momento que você perde a sua fé, acaba isso, irmãos, você perde. Então, mantenha a sua fé firme no seu coração. Saiba, nós precisamos entender a importância, nós precisamos ter a fé como um tesouro que nós guardamos, precioso, e que nós não deixamos nada tocar. Nós não podemos perder essa fé no nosso coração. Então Deus quer nos fazer ter uma fé maior. Deus quer nos fazer pessoas amadurecidas. Muitos de nós continuamos como iniciamos na igreja, na fé. Nós continuamos do mesmo jeito e nós não crescemos. Nós somos como árvores plantadas, nós não podemos ficar sempre pequenos. O tempo vai passando e conforme o tempo vai passando e a gente está aqui na presença de Deus, a gente precisa crescer espiritualmente, a gente precisa ir amadurecendo para dar frutos ao Senhor. Você que está me ouvindo, você precisa dar frutos em qualquer situação, porque você está plantado na presença de Deus e você vai dar frutos, vai continuar dando frutos a Ele. Então, o alvo da nossa fé é a nossa salvação. Persevere, guarde a sua fé. Guarde a sua fé como um tesouro precioso, porque isso vai trazer salvação para a sua alma. Tem muita gente esquecendo disso nesse tempo, da sua salvação, e tem gente abrindo mão da sua salvação, deixando para lá. Ah, não, vou deixar para lá, depois quando passar eu volto para a igreja, eu volto a ser crente. Ah, irmãos, você não sabe nem o que vai acontecer daqui a 1 hora, irmãos. Pode ser que daqui a alguma hora Jesus volte, quem vai saber? Ninguém sabe o dia nem a hora. Então guarde a sua fé, porque ela vai te trazer salvação. Tá, e por que, além disso, por que nós precisamos guardar a nossa fé? Porque Deus quer que você conheça Ele. Deus quer que você busque a Ele. Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, Deus chamou ele com um único propósito. Deus queria trazer um povo, Deus queria reunir um povo, sabe, um povo que amasse Ele de verdade, obedecesse Ele, porque Ele é bom, simplesmente por causa disso. E Ele chamou aquele povo, tirou do Egito com um braço forte, arrancou das mãos de Faraó, fez tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas, e Moisés estava ali na frente, Deus usando eles por um único motivo, por amor, porque Deus queria aquele povo perto. Deus queria intimidade, comunhão, um relacionamento profundo com eles. Deus queria que eles conhecessem ao Deus que estava no secreto. Deus queria que aquele povo conhecesse, irmãos. E Ele quer que você o conheça, Ele quer que você o busque. Você tem buscado ao Senhor? Quantos versículos na Bíblia falam isso? Busque o Senhor enquanto pode achá-lo. Busque o Senhor enquanto é tempo. Busque o Senhor, o Espírito Santo diz, busque enquanto é tempo. Enquanto é tempo. O Espírito Santo tem falado e repetido, busque enquanto é tempo, porque vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo para buscar o Senhor. Não vai ter mais tempo. E Ele quer que a gente tenha felicidade plena, na presença de Deus, antes dEle dar as bênçãos que Ele tem para dar. Ah, se tem, Deus é o dono de tudo, Deus é o Criador. Se tem uma coisa que Deus pode, é qualquer coisa. Deus pode qualquer coisa. E Ele tem as bênçãos para nossas vidas, só que você não consegue entender, eu e você não consegue entender que a felicidade não se encontra nas bênçãos. A felicidade se encontra em colocar o joelho no chão e sentir a presença dEle, em ter comunhão com o seu Criador. Isso, Ele quer fazer isso em você antes de te dar as bênçãos. Depois que você entender isso, irmãos, ninguém te segura mais. Se você conseguir entender isso, que Ele quer ter comunhão com você, ninguém te segura mais. Você vai ser cada vez mais abençoado. As bênçãos de Deus vão correr atrás de você, porque você ama mais o Deus da bênção do que as bênçãos. E o que acontece na igreja de hoje é que as pessoas têm amado mais as bênçãos do que o Deus das bênçãos. E aí Ele não dá mesmo, Ele não abençoa.
Ele quer também que a gente tenha essa fé para a gente ter vida. Vida. Você que está me ouvindo agora e você tem uma formação, você tem emprego, aleluia, você tem uma família abençoada, você tem um namoro, não sei, você está aí nesse momento e está muito feliz, mas você não tem Jesus. Eu quero dizer que você não tem vida. Você pode ter tudo nesse mundo, mas se você não tiver Jesus no seu coração, se você não tiver Jesus, se você não tiver aceitado Jesus, levantado a sua mão para Ele ainda, você não tem vida. Você acha que tem, mas é uma mentira. É uma mentira, irmãos. Se atente para essas palavras, porque ela vai trazer transformação e mudança para a sua vida. Nós não viemos aqui perder tempo. Ninguém vem aqui perder tempo. Eu não ia perder meu tempo vindo aqui para nada. Eu vim aqui para adorar meu Senhor, para ouvir a voz dEle. Ele tem falado conosco. Nós vamos ter vida se nós tivermos Jesus no nosso coração. E para que também a gente aprenda a confiar nele. Deixa eu ver. Na terça-feira, na terça-feira, eu saí com meu pai para Camaçari, e aí a gente foi lá plantar uma grama, e aí a gente foi no caminhão, foi eu, ele e mais 2 homens, e aí a gente parou no acostamento e entrou lá com o caminhão para poder encher o tanque do caminhão de água, o reservatório. E aí a gente foi descendo, chegando perto do lago assim, e aí a roda do caminhão atolou, o caminhão atolou. E a gente ficou um tempão tentando tirar esse caminhão, e agora o caminhão já estava pesado, o reservatório estava cheio e estava mais difícil de sair. Coloca a brita embaixo desse pneu, e é luta, e o sol quente, rachando. Olha como é que eu estou queimada. Aleluia. A gente colocando brita embaixo desse pneu e não sai. A gente ficou nisso mais ou menos umas 2h30 tentando tirar esse caminhão, e nada. Até que do nada, irmãos, do nada, Deus enviou um abençoado com a caçamba e parou lá e ofereceu ajuda a gente. A gente nunca viu esse homem, a gente nunca ouviu falar dele, mas ele parou lá e simplesmente ofereceu ajuda para tirar o caminhão. E nisso nós vemos o agir de Deus. Deus está perto da gente. Deus, ele está a todo momento se revelando de várias formas. Quando Deus chamou Moisés, e Moisés falou: Deus, e se perguntarem quem foi que me enviou? Você fala assim, Moisés: o eu sou te enviou. O que Deus estava querendo dizer para Moisés? Eu sou aquilo que você precisar que eu seja. Então Deus, ele está a todo momento nisso. No momento que aquele homem chegou com aquele caminhão, eu lembrei dessa palavra que Deus falou isso para Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que você precisar. Você não vai morrer, você vai continuar, porque eu estou na sua vida. Eu faço qualquer coisa, eu posso qualquer coisa. E nisso, quando a gente passa por essas situações, a gente aprende a confiar mais em Deus, porque eu fiquei maravilhado com isso. Desse homem ter parado lá, do nada, e ter oferecido ajuda para tirar o caminhão. E aí tirou o caminhão e a gente foi embora. Glória a Deus por isso. Deus é fiel. Então, para finalizar, já estou quase terminando, irmão. Você está acordado aí ainda? Está feliz? Glória a Deus, aleluia. Jesus é fiel. Para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. O texto que a gente leu aqui, em Mateus 8:23, vai dizer lá no 27, que fala assim: e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Isso que você está passando, essa tempestade, tem um propósito. É para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Você não está entendendo agora, e você não precisa entender. A única coisa que você precisa saber é que vai sair coisa boa, vai sair um testemunho lindo na sua vida, a partir disso que está acontecendo. Isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Como os discípulos, eles ficaram maravilhados com o que Jesus fez, porque nenhum homem poderia fazer aquilo, ninguém nunca tinha visto aquilo. O homem, com a voz dele, acalmou uma tempestade. Era o próprio Filho de Deus que estava ali com eles, irmãos. Então, tem um propósito essa tempestade, que é glorificar o nome de Deus. Lá em Atos 16, a Bíblia vai nos falar que 2 homens, Paulo e Silas, estavam em uma missão de evangelismo
E em certo momento eles foram presos. Açoitaram eles. Olha só, que engraçado isso. O contraste da nossa geração para as gerações lá no início. Como é que é? Lá no início, os nossos irmãos eram açoitados, presos, não recebiam nada para pregar, eram humilhados e saía dando glória a Deus em qualquer situação. E saía feliz. E aí a gente se pergunta, por que que os milagres parecem que estão se acabando? É simples, é só você observar isso. Os homens era osso duro de roer, era difícil de cair. Paulo e Silas eles estavam presos. E quando deu por volta da meia-noite, um olhou para o outro e falou assim, vamos orar? Aí o outro falou, vamos. E você adora? Pronto, vamos adorar e orar ao Senhor. E aí eles começaram a adorar ali o Senhor, orar. E eu imagino que a glória de Deus encheu aquela prisão e tremeu tudo, o chão tremeu, a corrente caiu, as prisões se abriram e foi aquele alvoroço. E eles foram, aleluia, glória a Deus, aleluia. E eles saíram dali com um milagre sobrenatural. Mas o ponto que eu quero chegar é que tinha um homem lá, alguém que estava vigiando Paulo e Silas, que era o carcereiro. E aquela tempestade, naquele momento que Paulo e Silas estavam passando, era simplesmente para que o nome do Senhor fosse glorificado, não só através da vida de Paulo, mas para que os outros vissem, para que as pessoas ao redor vissem. E quando aquele homem viu o que o Deus de Paulo e o que o Deus de Silas podia fazer, ele falou, não, eu tenho que dar minha vida para esse Deus. Quem é como esse Deus? Quem é que faz uma coisa tão sobrenatural como essa? E aí o carcereiro acreditou no Senhor, ele entregou a vida dele para o Senhor. E aí foi batizado, foi salvo, ele e a família dele. Então, eu quero dizer mais uma vez, a tempestade que você está passando tem um propósito. Tem um propósito. Essa tempestade, Deus, Ele pode fazer alguém que está ao redor de você crer no Deus que você serve através disso. Através da sua perseverança, da sua insistência em falar, meu Deus é fiel. Eu posso estar aqui nesse leito de hospital, mas eu sei que meu Deus é fiel. E as pessoas ao seu redor podem estar olhando, olha lá o doido. Está quase morrendo, mas fica com essa loucura. E você está falando, eu sei que meu Deus é fiel, porque eu conheço. Por que que Paulo e Silas teve a atitude de orar e adorar o Senhor naquela prisão perto da meia-noite? Simples, porque ele conhecia ao Deus que eles serviam. Eles conheciam. E aí eu te pergunto, será que você conhece ao Deus que você serve? A gente às vezes só quer glorificar o Senhor quando está na bênção, quando está tudo bem. Ah, eu conheço Deus porque eu estou vendo os milagres acontecer. Mas aí quando ele para, por um tempinho a gente para. Não conheço mais esse Deus, abandonou. A gente tem essa mania de fazer isso. Então, o nome do Senhor foi glorificado através da vida de Paulo e Silas. E, para finalizar, para que você veja a glória de Deus também. Para que os outros vejam, para que você veja também. A Bíblia vai nos dizer que Jesus fala assim, se você crer, você verá a glória de Deus. Fala lá em João 11:40. Eu não já falei para vocês, eu não já falei que se vocês crerem, vocês verão a glória do Senhor? Vocês verão se vocês crerem. Às vezes Jesus fala insistentemente, várias vezes conosco, mas a gente acredita só por algum momento. Às vezes a gente está recebendo essa palavra aqui hoje e amanhã já esqueceu. Guarde a palavra do Senhor, não perca seu tempo, como eu falei. Guarde, escreva essa palavra no seu coração e fala assim, meu Deus é bom, meu Deus é fiel. E guarde isso no seu coração e pare de ser inconstante na presença do Senhor, irmão. Essa tempestade é porque você vai sair, é para que você saia mais forte. É para te levar a ter mais fé. É para que você conheça o Deus que você serve e busque. E para que o nome dele seja glorificado. Amém? Eu te convido, irmão, nesse momento aí onde você está, eu te convido a elevar os seus pensamentos ao Senhor. Amém? Elevar os seus pensamentos ao Senhor. Eu te convido a glorificar o nome do Senhor, a voltar a crer nas promessas dele, a voltar a crer no agir dele. Engraçado, irmãos, que a Bíblia vai nos falar, que vendo Jesus
muita gente ao seu redor ordenou que passassem para outra margem. Jesus, ele fez isso, irmãos. Feche o seu olho, feche seus olhos nesse momento. Eleve seus pensamentos ao Senhor. Aleluia. Respira um pouco. Preste atenção nisso. Jesus, ele deu uma palavra antes de passar para o outro lado. Jesus falou assim: passemos para o outro lado. E quando Jesus dá uma palavra, não tem o que faça essa palavra cair por terra. A palavra de Jesus se cumpriu, eles passaram para o outro lado. Esses dias eu estava assistindo uma ministração do Fernandinho, e ele falou o seguinte: aquele barco poderia ir todo esbagaçado, mas ele ia chegar do outro lado, porque foi o Senhor que falou: passemos para o outro lado. E eu quero dizer para vocês que está aí, que não está vindo à igreja, que talvez está quase abandonando a fé, é que você vai chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado, porque o Senhor já liberou uma palavra sobre a igreja dele. A igreja do Senhor não para. A igreja do Senhor continua, independentemente de qualquer coisa. Você, irmãos, vai chegar do outro lado, porque Jesus liberou essa palavra. Então vamos, nesse momento, orar ao Senhor. Aleluia, eleve os seus pensamentos. Senhor Jesus, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, te adorando, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, engrandecendo o teu nome. Toda honra e glória seja tua, Pai. Eu oro ao Senhor, meu Pai. Visita cada casa nessa hora, Pai. Vai visitando, Senhor, cada coração, meu Deus. Cada irmão que já quase perdeu a sua fé, que já está pensando em desistir. Talvez tenha pessoas doentes, Senhor Jesus, desacreditadas, meu Pai. Deus, eu creio no Senhor, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor é poderoso, meu Pai. Eu te peço, visita essas pessoas, Senhor. Toca os corações, meu Pai. Deus, recebe cada oração, cada clamor, cada lágrima nessa hora, Senhor Jesus. Vai recebendo, Senhor Jesus, cada oração e nos dá uma resposta cada vez mais forte, Senhor, nas nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por todos os momentos, os bons e os ruins, Senhor. O Senhor está em todos, meu Pai. Tu és santo, Tu és fiel e nós te adoramos nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais um dia estar aqui te louvando, Deus, em nome do Senhor Jesus.